Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Feijó. Quero agradecer a vocês a presença aqui no nosso canal. Antes de mais nada, já peço para vocês se inscreverem aqui para ficar por dentro das novidades, curtir os nossos vídeos, comentar, tirar dúvidas, tá? Que eu faço questão de poder esclarecer o que for pintando aí no decorrer da nossa trilha, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é a questão de módulo Federation, certo? Lembrando vocês que dentro do meu site, no professorfeijó.com.br, vocês conseguem ter os acessos aos principais links, né, da nossa jornada, o canal do YouTube, o repositório do GitHub, o nosso Instagram e o meu LinkedIn, caso queiram ver alguns artigos que eu costumo compartilhar, vagas de jobs e assim por diante, e os acessos aos últimos vídeos aqui na nossa guiazinha de vídeos, né, que listam os últimos que a gente tem dentro do nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona essa questão, o que é o módulo Federation, na verdade, ou módulo federado, como o pessoal costuma chamar bastante também. Aplicações, conforme elas forem crescendo, se elas se tornam uma aplicação única, elas tendem a ser trabalhosas de nós mantermos, tá? Quando eu falo isso, eu estou falando de aplicações que ela tem uma série de serviços, uma série de funcionalidades dentro dela que eu forneço para o meu cliente, para os meus clientes, e que está tudo autocontido, digamos assim, por exemplo, no mesmo repositório. O termo que a gente usa para esse tipo de aplicação, normalmente, uma aplicação que é um projeto único, né, é o monolito. Então ele é um monolito, como se fosse uma pedra gigantesca, um monolito inteiro, que ali dentro está tudo contido ali. Qual é que são as principais vantagens? Se está tudo no mesmo lugar, as pessoas trabalham todas no mesmo lugar. Qual é que é a principal desvantagem desse cara? Que a gente cai em manutenção e atualização. Vou pegar um exemplo para vocês de uma tecnologia que não é o que a gente está falando aqui de JavaScript, mas vamos pegar um cara em Python, por exemplo. Eu tenho um monolito em Python que ele foi todo concebido e desenvolvido no Python 2.7. Funcionou por muito tempo perfeitamente, mas até que de repente, né, os desenvolvedores lá da comunidade disseram, agora vai sair o Python 3. Como nós vemos, quando nós sabemos, quando uma versão major de uma aplicação troca, ela possui uma coisa que a gente chama que é as breaking changes, ou seja, incompatibilidades possíveis com as versões anteriores. Pode ser uma troca de sintaxe, uma maneira diferente de funcionar as funções, os argumentos e assim por diante, ou uma série de coisas mais simples ou bem mais complexas. E o que acontece? Quando tem um projeto muito grande, um monolito muito grande, fica complicado de nós atualizarmos ele, porque não é só trocar a versão do Python, eu tenho que compatibilizar todo o meu código para poder rodar nessa versão mais recente da aplicação. Ah, mas por que eu trocaria a versão do Python se aquela está me fornecendo, né, tudo que eu preciso? Questões de segurança e principalmente de suporte da comunidade. A comunidade para de dar suporte e correções para os problemas da versão mais antiga e passa a focar na mais nova, que é performática e tem uma série de vantagens, certo? Esses problemas, que são problemas de arquitetura de aplicações grandes, começou a chegar agora muito no front-end também, porque o front-end começou a se tornar aplicações grandiosas, né? Aplicações com uma série de funcionalidades. Nós temos um sistema inteiro, né? Várias empresas com o sistema inteiro da empresa rodando todo em front-end e fazendo só as chamadas necessárias na API, não é mais aquela mescla de front-end com back-end. Então eu tenho todo o meu front-end que ele bate, faz as chamadas às APIs ou aos BFFs, né, aos back-end for front-ends, as APIs adaptadas para isso, e entrega o conteúdo das operações que o meu cliente precisa. E nesse momento se cai no mesmo cenário de eu ter um monolito gigantesco e eu precisar atualizá-lo, atualizar a versão de uma dependência, de um dos frameworks que está rodando por baixo. E aí nós passamos a cair no cenário do micro front-end. Ou seja, lá nas aplicações maiores, digamos assim, nos monolitos que a gente trabalha mais a arquitetura em si, a gente sempre fala em microserviços, né? O que são os microserviços? Um exemplo bem prático disso é quando vocês pegam, por exemplo, o acesso ao aplicativo do banco de vocês. O aplicativo do banco de vocês, ele normalmente o que ele faz? Ele está carregando uma série de módulozinhos, como o meu extrato, o meu saldo da minha conta, os valores que eu tenho para pagar no cartão de crédito e assim por diante. E às vezes é comum, vocês já devem ter passado por uma situação parecida em outros aplicativos, eu entro no aplicativo, ele carrega todo, mas não carrega o meu saldo. Ou não carrega meu extrato, ou não carrega. Por quê? Porque aquele microserviço está com alguma issue, algum problema, algum bug, não está rodando, mas o resto da aplicação continua. Ou seja, mais uma vantagem de trabalhar com pedacinhos, né, dessas aplicações para poder também ter uma estabilidade. Nem sempre
tu não quer acessar o extrato, tu quer acessar o teu saldo, tu quer pagar uma conta, esses outros microserviços estão funcionando perfeitamente, certo? Agora, quando a gente fala nesse cenário de front-end, existem várias abordagens que a gente pode adotar em cima disso. Uma das abordagens, por exemplo, que a gente tem é a utilização de um iframe. Então, se eu criasse uma aplicação cheia de iframes, isso daqui na minha tela, aqui, por exemplo, esse menu fosse um iframe, esse outro parte aqui dos vídeos fosse outro iframe, essa parte aqui que aparece a minha foto, né, o meu currículo e os links fosse um outro iframe, o que, que eu teria? Eu teria uma aplicação aqui rodando uma série de módulozinhos, certo? E esses módulozinhos estariam vindo de outras aplicações que a gente chama de aplicações remotas. E essa minha aplicação principal aqui é o que a gente chama de host. Ela que está hospedando, né, recebendo todos esses módulos, esses microserviços, micro front-ends, para poder adaptar aqui dentro. E o conceito de micro front-end começou a ter uma série de abordagens diferentes, desde o iframe até a utilização de pacotes, gerenciamento de pacotes e assim por diante, até chegarmos agora na altura que a gente fala, que é o módulo federado, o módulo federation. Tá? Aqui eu tenho um diagrama, pessoal, que mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês. Imaginem comigo o seguinte, tá? Eu tenho uma aplicação remota, que roda sozinha, ciclo de vida dela, deploy, testes, todo dela rodando sozinho. E aqui dentro dessa aplicação remota, eu tenho um cabeçalho, um bloco de conteúdo, um componente de conteúdo, um widget de calendário, newsletter, qualquer outra coisa, e um footer. Tá? E ela roda lá, ela vive lá. Dentro do meu time, né, na equipe que está se comunicando ali comigo, o pessoal fica sabendo que um outro time está precisando desse mesmo cabeçalho. Diz, olha só, a gente vai desenvolver meus cabeçalhos, queria ver com vocês as regras de CSS, a gente vai replicar e tudo mais. Eu disse, não, mas espera aí, vamos fazer de uma maneira um pouco mais inteligente. Quem sabe eu federo esse módulo do meu header para vocês e vocês utilizam o mesmo que eu estou utilizando aqui. E eu até posso deixar ele flexível a ponto de vocês receberem algumas customizações, né, que possam ser feitas, né, em cima dessa aplicação, e daí vocês consigam configurar esse header, por exemplo, para vocês utilizarem, estilizarem ele do jeito que vocês acharem melhor. O que vocês acham? Beleza, perfeito. E aí eu vou lá e cedo esse meu header para uma outra aplicação que vai hosteá-lo, ou seja, a minha aplicação remota continua existindo e esse host app vai passar a consumir esse header. Bacana, bacana. Réplica de código existe? Não existe. Só um apontamento para a minha remote app, que é o que a gente vai aprender a fazer aqui. Tá? A vantagem disso tudo é que se eu alterar alguma coisa na Remote App, reflete em todo mundo que está consumindo esses módulos dela. É um risco, mas é vantajoso também. Mais vantajoso do que arriscado. Se eu pegar um segundo exemplo aqui embaixo, tem um outro time que quer utilizar o mesmo widget e o footer que eu tenho aqui. Beleza, vou federar esses módulos também para essa segunda aplicação. Então o que nós passamos a ter aqui agora é uma aplicação, né, deixa eu botar para cima assim com Shift que vai mais rápido, que cede, que federa os módulos delas para duas outras aplicações. Isso daqui é contínuo. Mexeu aqui, refletiu aqui, mexeu aqui, refletiu aqui. Talvez eu tenha que ter uma inteligência para não botar regras de negócio nos meus componentes e deixar eles flexíveis para receber essas regras de fora, os dados de fora, mas aí é um conceito que a gente vai avançando na nossa arquitetura. Mas isso daqui é o conceito do nosso módulo Federation. Ok? Então, feito isso, pessoal, vamos botar a mão na massa. O que a gente precisa fazer? Qual é que vai ser a nossa ideia? A gente vai criar uma estrutura parecida com essa daqui. Tá? Nós vamos criar uma aplicação remota, que vai rodar sozinha, e vamos federar um módulo dela que vai ser utilizado por uma outra aplicação. Tá? Isso tudo vai estar dentro do Git para vocês poderem baixar depois dentro da aplicação, né, para poderem fazer os testes do que precisam. Vamos começar aqui então, já tem um Visual Studio configurado, que a única coisa que tem dentro dele é o basicão do Git ignore e assim por diante. Tá? Deixa eu dar um terminal novo aqui para nós. Eu vou fazer esse cara com vocês utilizando o Vite. Né? Em vez de usar o CRA, o Create React App, a gente vai utilizar o Vite para poder fazer essa configuração. Então o que a gente precisa aqui? Quem não quiser saber mais, uma hora eu faço uma aula de Vite aqui para você. Não procura lá, Vite React, vocês vão ver que é um comando bem simples para poder utilizar aqui no nosso cara. Deixa eu ver se eu estou com ele instalado aqui. Vite. Não estou. Tá? Então o que a gente precisa fazer em cima desse cara aqui? Vou dar um npm create. Deixa eu ver se ele vai rodar de primeira. Tá? Vite@latest. Tá? Que eu poderia passar uma versão. React App Host. Vou começar pelo meu host. Tá?
Essa minha aplicação host, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai ser a aplicação que vai receber esses módulos no futuro. Tá? É a aplicação lá do outro time. Os caras estão começando e ainda não sabem que vão precisar do meu header aqui dentro. Tá? Então, menos, template. Template, não é team, né? Template React. Isso aqui que eu vou utilizar. Tá? Deixa eu ver se ele vai me... Não vou precisar do Vite aqui, acho que ele já vai fazer direto para nós. Tá? Ó, vai criar um Vite na versão 5.2.1, vou dar um yes aqui. Feito isso, criou. Muito rápido, né, galera? Já criou o nosso cara aqui. Só que não tem nada ainda, ele tem um package de JSON com as dependências mínimas em React. Tá? E ele tem aqui também o Vite config, que é o que a gente vai mexer um pouquinho nesse cara depois. Tá? Então, feito isso, será que o meu OBS Studio, meu OBS codificação sobrecarregada, considere reduzir as configurações de vídeo ou usar um padrão de codificação mais rápido? Vou fazer um teste com vocês aqui, tá? Qualquer coisa depois eu junto as duas partes. Então aqui a gente fez a primeira parte do nosso cara. Eu criei a primeira React App que eu tenho aqui. Eu vou pausar o vídeo agora. Vou pausar o vídeo agora, vou ver o que aconteceu e depois eu junto as partes. Daí fica tudo num vídeo só pra galera que quiser assistir. Eu divido os dois no YouTube também. Então tá, aqui tá a primeira parte do nosso cara. Criei a nossa host app, ok? Vamos ver como é que tá a nossa estrutura agora aqui. Até mais, pessoal. Só um minutinho.